E nessa semana teremos Corinthians e Santos jogando um contra o outro na quarta-feira pela Copa do Brasil, jogo válido pelas oitavas de final, o jogo de ida lá em Itaquera. E no sábado teremos Corinthians e Santos novamente, só que pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, também em Itaquera. O que a gente vai falar nesse vídeo? Quais os desfalques do Santos, tanto para o jogo de quarta como para o jogo de sábado pelo Brasileiro, e algumas dúvidas também que o técnico Fábio Bustos terá para esses dois jogos importantes e principalmente, até o jogo da volta que acontece na Vila Belmiro pela Copa do Brasil, quais jogos o Santos terá nesse meio e o Corinthians também. Então fica até o final do vídeo para você ter todas as informações. E falando de informações, essa semana o bicho vai pegar. Então, para você não ficar de fora de nenhuma informação do Santos, também do Corinthians, tempo real dos jogos, baixe o aplicativo da OneFootball pelo link na descrição ou, caso você preferir, através do QR Code, aplicativo totalmente gratuito para você ficar por dentro desse clássico que vai acontecer 2 vezes entre Corinthians e Santos. Bom, vamos começar inicialmente aqui falando sobre as dúvidas e os desfalques do time do Santos para essas duas partidas. Começando inicialmente para o primeiro jogo, que é o da Copa do Brasil, quarta-feira, às 21h30, na Neoquímica Arena. O Michael já é certeza que vai ser desfalque. O Michael está se recuperando de uma lesão considerada leve na coxa, mas é aquilo que a gente sempre repete no canal. Departamento Médico do Santos trabalha com precaução. Não é porque o jogador pode ficar à disposição que logo de cara ele vai jogar. Então, o Santos não está com pressa para contar com o Michael, quer que ele fique 100% bem fisicamente para que ele volte a ficar à disposição. O Michael segue fazendo o tratamento. Outro jogador que é desfalque é o Madison, e o Madison, como a gente já comentou aqui, deve retornar ao Santos lá para julho, agosto, agora que ele negativou para a Covid, então ele vai realizar o tratamento no CT Repelé na coxa, já é uma lesão diferente do Michael, um pouco mais chatinha de tratar, então Madison vai ficar fora desse jogo contra o Corinthians e também do Campeonato Brasileiro e possivelmente o jogo da volta também. Então, essas são as questões da Copa do Brasil, desfalques certos. As dúvidas, provavelmente o Ângelo ainda comece no banco de reservas, é um outro jogador que também está sendo reavaliado pela comissão técnica e pelo departamento médico, para que o Santos tenha uma noção. O Ângelo tem condições já de começar entre os titulares, jogar mais de 45 minutos? Porque nos últimos jogos o Ângelo vem entrando no segundo tempo, vem sendo essa forma que a comissão técnica do Santos está trabalhando com o Ângelo. Ele só pode jogar de 30, 35 minutos nas últimas partidas, e aí a comissão técnica do Santos entende que ele pode render mais no segundo tempo, principalmente com os adversários mais cansados. Tem a questão do Bruno Oliveira também. O Bruno Oliveira, que a gente até não entendeu porque que ele foi substituído, mas aí na entrevista coletiva, o técnico Fábio Bustos disse que ele sentiu um incômodo ali em um lance do primeiro tempo, e aí, por precaução, o Bruno Oliveira acabou sendo substituído. Vamos ver se ele tem condições de começar entre os titulares, ou quem sabe pode sair do time para a entrada do Sandri, visto que o Bruno Oliveira pegou a vaga do Sandri. Então, essas são algumas dúvidas aí para a partida desta quarta-feira. A questão do Campeonato Brasileiro é um pouco mais complexa, porque, além desses desfalques certeiros que nós temos, Michael e Madison, também tem a questão de jogadores e o treinador que estão suspensos. João Paulo, o goleiro, está fora. Zanocelo também recebeu o terceiro amarelo. E o Bustos, que foi expulso. Então, provavelmente, o seu auxiliar que vai estar no comando do Santos no final de semana. Só que também tem uma questão do Campeonato Brasileiro. Eu vou até colocar aqui a tabela de jogos do Santos, porque é o seguinte: pode ser que o Santos e o Corinthians joguem com uma equipe mista ou reserva para esse jogo do Campeonato Brasileiro. Corinthians que está brigando ali, as primeiras colocações, está junto com o Palmeiras. O Santos caiu para a 8ª colocação,
Mas olha os próximos jogos do Santos. Vamos começar com o Santos, depois a gente vai para o Corinthians. Santos, depois da partida do dia 25 contra o Corinthians, vai para a Venezuela enfrentar o Deportivo Táchira. É o primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana. Então pode ser que o Santos preserve alguns jogadores contra o Corinthians para esse jogo contra o Táchira. Vamos aguardar duas questões. Os jogadores do Santos, se vão ter desgaste, essas coisas, e também o primeiro resultado desse jogo contra o Corinthians, né? A gente sabe que, mesmo competições diferentes, a pressão, se você é derrotado, se você joga mal de forma seguida, né, contra um rival, a gente sabe como que a pressão interna e externa acaba acontecendo. Depois desse jogo contra o Táchira, o Santos pega o Flamengo. Esse jogo aqui vai ser no domingo, tá? Não no sábado, como tá aparecendo aqui, na Arena Barueri. Depois o Santos tem o jogo de volta da Sul-Americana, né, contra o Deportivo Táchira, provavelmente na Vila Belmiro. Depois pega o Atlético Goianiense e aí, no dia 13, finalmente, o jogo da volta pela Copa do Brasil. Então, esses são os próximos jogos do Santos, e por isso que a gente tem essa pulguinha atrás da orelha, né? Será que o Santos vai preservar algum jogador ou não para esse jogo contra o Corinthians? Deixa eu colocar aqui o calendário, né, do Corinthians para vocês também terem essa noção de que tá praticamente todo mundo no mesmo barco, né? Jogos de mata-mata aí dos dois lados. Então, depois que o Corinthians jogar com o Santos no sábado, pega o Boca na Neoquímica, lá em Itaquera. Depois o Corinthians tem um jogo fora contra o Fluminense e também o jogo fora contra o Boca. Aí o Corinthians pega o Flamengo em Itaquera e aí o jogo da volta contra o Santos na Vila Belmiro pela Copa do Brasil. Então, esses são os jogos tanto de Santos como de Corinthians também, né, nessa janela aí das partidas, principalmente da Copa do Brasil. E é uma grande incógnita, né? Se o Santos e Corinthians vão poupar os seus jogadores para o jogo do Campeonato Brasileiro. Corinthians também tem alguns problemas, né, de jogadores que estão no departamento médico, com desgaste, que não estão rendendo tanto. O Santos está na mesma situação, então é uma verdadeira incógnita. Para isso, é importante que você baixe o aplicativo da OneFootball, o link está na descrição, para que você fique por dentro, né? Quem que pode jogar pelo Corinthians, quem que pode jogar pelo Santos e, obviamente, te convido a se inscrever no canal, porque todos os dias tem conteúdo aqui falando sobre esse Corinthians e Santos que se enfrentam duas vezes nessa semana. Deixa aqui nos comentários se você preservaria alguém para o jogo do Campeonato Brasileiro ou tem que ir com força máxima. Quero muito saber a sua opinião. Não esquece de deixar o seu like também. Grande abraço para vocês e a gente se vê no